de Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando o Rincão. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo de número 1, e depois abramos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, e verso de número 4. Hoje é nosso encerramento da semana missionária, porém, missão, ela nunca para. A igreja nunca pode parar de fazer missões. Missões nasceu no coração de Deus e tem que estar em nosso coração. Primeiro livro de Filipenses, capítulo 1, verso de número 18 ao número 21. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 4, verso de número 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. Podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é importante essa reunião, todos os cultos são importantes, mas quando se fala de missão, é tão importante nós saber quando é que nasceu missão. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela vai falar sobre missão, principalmente o tema principal de Gênesis, Apocalipse, vai falar de salvação. Salvação esta que a qual começou no Jardim do Éden, quando na verdade, após o homem ter errado o alvo, Deus ele fez uma promessa, e na verdade a promessa seria de livramento para o homem. Quando se fala a palavra salvação, se você buscar no original, ela quer dizer tirar do perigo, livrar do mal, livrar da ruína, pôr a salvo alguém. Livrar do perigo é tudo aquilo que Jesus fez pela humanidade. Jesus livrou o homem do perigo, livrou da condenação eterna, livrou da ruína, livrou da perdição. Então a palavra salvação, ela vai estar dentro da Bíblia desde Gênesis, Apocalipse. E quando o homem erra o alvo, ele perde, desobedece a Deus, Deus ele faz uma promessa, ele diz para Adão, ele diz para a serpente, ele disse ali para Eva: olha, da semente da mulher, que é a criança, nascerá um, que lhe pisará a tua cabeça, e tu o ferirá o seu calcanhar. Então nós vamos observar que Deus lá atrás, Deus já fez ali uma promessa, que do ventre da mulher, nasceria um, que pisaria na cabeça do diabo. E nós vamos observar que de lá para cá, Deus elaborou alguns planos de salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Deus agora encontrando um homem por nome Noé. Deus elabora um plano de salvação através de Noé, quando Deus manda ele construir a arca, e a Bíblia diz, irmão, que Deus destruiu toda a humanidade naquele período. Isso é verídico, isso é verdadeiro, não é conto de carochinha, mas verdadeiramente Deus destruiu naquele tempo toda a humanidade com as águas do dilúvio. Quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 12, Deus continua ainda, irmão, elaborando o plano. Deus chama um homem por nome Abraão, e Deus chama ele e fala: olha, Abraão, sai da tua
tua terra, da casa dos teus pais, que eu mostrarei para ti uma terra, e tu serás uma bênção, e eu engrandecerei o meu nome. Então observe que Deus, de lá para cá, Deus sempre vem elaborando plano de salvação para poder salvar o homem. Mas por que, pastor? Porque Deus quer trazer de volta aquilo que é dele. Deus tem um amor muito grande pelo homem. Quando se fala homem, fala o gênero humano, homem e mulher. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vou entender, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom. Mas quando Deus faz o homem, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que era muito bom. Então nós vamos observar que a salvação, ela está de Gênesis ao Apocalipse. Quando nós olhamos agora, dentro desse texto que nós escolhemos para a festividade, nós vamos dizer de um homem que na verdade, aos olhos humanos, não tinha condições nenhuma de se salvar. Nós como crentes, irmão, nós precisamos na verdade, ter uma natureza, na verdade transformada, uma natureza, um coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Porque quando a Bíblia nos revela a respeito desse homem, por nome Saulo de Tarso, a Bíblia diz que esse homem, ele na verdade perseguia a igreja, ele tinha ódio da igreja, na sua ignorância, sem entendimento das coisas de Deus, ele achava que fazia um serviço para Deus, ele matava os crentes, ele perseguia os crentes, ele na verdade, meus amados irmãos, ele fez tantas atrocidades dentro da igreja, perseguindo a igreja, e a igreja daquele tempo, irmão, aleluia, havia um pavor muito grande, quando se falava do nome de Saulo de Tarso, os irmãos tinham medo, tinham pavor, mas a Bíblia vai dizer que o pensamento de Deus não é o mesmo pensamento nosso, e nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Quando eu falei que desde Gênesis a Apocalipse, Deus vem falando de salvação, quando você olha aos nossos olhos humanos, não tinha condições alguma de Deus, ou de nós de pensar que Deus salvaria um homem como aquele, mas de repente, meus amados irmãos, esse homem por nome Saulo, ele pega a carta e vai, aleluia, em perseguição à igreja, querendo fechar a igreja, querendo matar os crentes, querendo encerrar os crentes dentro das prisões, mas de repente, a Bíblia vai dizer que raiou uma luz, ele cai por terra, e ele ouve uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, porque tu me persegue, duro será para ti reciclar quantos meus aguilhões. Olha que coisa interessante, meu irmão, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que esse homem não queria ouvir o evangelho de ninguém que pregasse para aquele homem, ele ia ouvir, mas a Bíblia vai dizer que lá no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus na verdade, eu descerei, eu anunciarei o evangelho para Saulo, e a Bíblia diz, irmão, que quando na verdade, essa luz chega, e ele ouve essa voz, que Jesus fala para ele, ele pergunta, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, e duro será para ti, Saulo, reciclar contra os meus aguilhões. E a Bíblia diz agora, que Jesus fala para ele, olha, vai à rua chamada direita, e lá tem um homem por nome Ananias, e ele orará por ti. E diz a Bíblia que Jesus, irmão, falou com Ananias, Senhor, por muito este homem, ele persegue a tua igreja, esse homem tem assolado a tua igreja. Jesus falou, olha, não temas, porque este homem, ele há de padecer muito por causa do meu nome. Então nós observamos na onisciência de Deus, irmão, o que Deus pode fazer com o ser humano. Nunca nós podemos dizer, aleluia, esse aí não tem mais jeito. Mas quando eu olho para a Bíblia, este homem, que é a qual nós lemos agora, esta carta aos Filipenses, irmão, a qual ele escreveu, este homem foi um dos maiores missionários de todos os tempos. Esse homem, ele escreveu as 13 epístolas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a observar
que ele recebeu revelações extraordinárias. Esse homem, ele na verdade, ele foi ao Egito, e lá ele ficou por 13, 14 anos, recebendo de Deus. Ele foi, na verdade, para o árabe, e lá ficou 3 anos, aonde ele estudou, e diz a Bíblia que quando ele volta, aleluia, os irmãos ali, amedrontados, receberam Paulo, mas diz a Bíblia, irmão, que agora Saulo, ele vem transformado no novo Paulo. A Bíblia diz que agora, ele chega diante da igreja e diz para os irmãos: irmãos, eu não vim ter convosco com palavras persuasivas de homens, mas eu vim até vocês com a demonstração do poder de Deus. Era um homem transformado, era um homem agora, que era um membro da igreja, um homem que na verdade, ele teve um encontro verdadeiramente com Deus. Mas observamos aqui, no capítulo 1, e versículo de número 18, ele começa agora a trazer aqui aos irmãos, e falando da carta aos filipenses. Os filipenses, na verdade, é uma carta que ele direciona, e é a carta da alegria. Nós vamos observar que quando ele fala, mas o que me importa, contanto que Cristo, ele seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso eu me regozijo e me regozijarei ainda mais. Então o apóstolo Paulo, ele teve um encontro tão verdadeiro com Deus, irmão, que ele começa a dizer que enquanto ele viver, ele vive com Cristo, mas se ele morrer, isso será ganho. Quando o homem chega nessa espiritualidade, nessa dimensão, ele começa a entender que verdadeiramente, meus amados irmãos, nada neste mundo para ele tem mais interesse. Ele dizia, irmão, que muitas coisas que ele tinha considerado como esterco, mas o que importava para ele agora era pregar o evangelho. Isso na verdade, irmão, tem que entrar dentro do meu coração, do teu coração, ter amor por alma. Eu sempre digo, irmão, para que nós possamos ter amor pelas almas, eu preciso ver o sofrimento das pessoas. Quando eu não entendo a miséria do outro, jamais eu vou ter amor. Mas quando a igreja que na verdade, meus amados irmãos, foi tirada para fora, quando nós dizemos igreja, estamos dizendo da eclésia, arrancado para fora, e o Senhor nos mandou de volta ao mundo. A igreja é a única instituição de Deus na terra, irmão, que vai fazer a diferença e continua fazendo a diferença na face da terra. E este homem, ele foi transformado, e as suas palavras que ele traz, ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido do meu corpo, seja pela vida, ou seja pela morte. Nós escutamos há alguns minutos o pastor dizendo que os irmãos foram à obra missionária e achou Deus, escute essa, e aprovou Deus levar os irmãos, e aprovou Deus, na verdade, chamar, recolher as flores do seu jardim. E é importante nós se conscientizar disso. Todo que entregou sua vida para Jesus de verdade, você tem que esperar que qualquer momento desse, Jesus pode te chamar. Como Jesus também, Ele pode chamar nós coletivamente. Quem é que está esperando a volta de Jesus? Quem está? Só quem está. A noiva está esperando o noivo, irmãos. A cada momento nós temos que ter essa forte expectativa que qualquer momento nós vamos para um lugar melhor. Nós vamos com toda certeza, e não é história de carochinha, nós vamos para um lugar melhor. Por isso que Paulo, ele disse assim, olha, aquilo que o olho não viu e não subiu ao coração, o ouvido não viu, é o que Deus tem preparado para nós. Então todos os dias que nós viemos à igreja, vamos para casa, vamos trabalhar, vamos para a escola, nós sabemos, qualquer hora a trombeta vai tocar. Mas Paulo, ele escreve e ele traz o maior missionário de todos os tempos, e ele escreve. Quando se fala de Filipenses, irmão, nós também não podemos deixar de falar de Efésios. Que igreja que foi de Efésios?
a igreja que ele fundou, a igreja que ele fez muitos trabalhos. Efésios, na verdade, né, a sua localização geográfica, né, ideal, ele povoou, Deus, na verdade, ele fez grandes obras através de Paulo na Efésios, uma grande valia na propagação do evangelho. A cidade, ela era o portal de acessos à província da Ásia, bem como as mais importantes rotas comercial entre os países do Oriente Médio e o Ocidente. Efésios, na verdade, da movimentada Efésio, a grande Efésio, o evangelho espalhou-se muitas províncias. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, este homem, irmão, que ninguém dava nada para ele, aonde a igreja teve muito medo dele, mas esse homem, irmão, como Jesus falou para Ananias, olha, não se preocupa, porque ele há de padecer muito por causa do meu nome. Para aqueles que não conhecem e não sabem, a Bíblia vai dizer, irmão, que a morte do apóstolo Paulo, este homem, ele na verdade foi para Roma, ele ficou preso, mas lá ele escreve essa carta de Filipenses, irmão, é a carta da alegria, é a carta que na verdade ele traz alegria para os irmãos. Como que uma pessoa estando presa, irmão, consegue trazer alegria para os demais irmãos? Como que uma pessoa estando ali privada da sua liberdade? Mas Paulo, ele teve encontro com Jesus de verdade. Irmão, eu sempre digo, quem tem encontro de verdade com Jesus, não é prisão que vai tirar sua alegria, não é a luta que vai tirar sua alegria, não é a enfermidade que vai tirar a sua alegria. Então Efésios, irmão, a província da Ásia Menor, de tal modo que todos os judeus e gregos daquela região ouviram a palavra de Deus. Durante a sua segunda viagem missionária, Paulo visitou Efésio ligeiramente, deixando Priscila, Aquila, e para cuidar da nova igreja ali. Mais tarde, o apóstolo Paulo, ou Apolo, pregou também naquela cidade, para as crescentes multidões de crentes daquela mesma cidade. A igreja cresceu de uma forma tão rapidamente, que se tornou uma ameaça ao culto de Diana. A cidade de Efésio, ela tinha uma deusa chamada Diana, e diz ali, irmãos, que a população, o povo daquela cidade, ganhava muito dinheiro com as suas estátuas. Todos os mercadores ali ganhavam muito dinheiro, mas com a chegada do evangelho, com a chegada de Paulo, com o evangelho de Jesus Cristo, irmão, ali houve um grande alvoroço. Mas diz ali, meus amados irmãos, que inúmeros operários haviam trabalhado 220 anos. Eles trabalharam para construir o templo da deusa Diana, lá em Efésio, para construir o templo onde estava a estátua da deusa, que dizia a eles ali, havia sido colocada lá miraculosamente. Coisa é um milagre, com 220 anos para poder construir. E ali vai dizer a história que muitos cidadãos dali de Efésio, para o seu sustento, eles dependiam das vendas daqueles objetos de culto a Diana. Mas nós vamos observar que aos turistas que ali vinham, como romeiros, para adorar a padroeira da cidade, a cidade ganhava muito com as vendas de réplicas da estátua em prata. Escute isso, irmão, como é importante o evangelho. Entenda a importância que você tem de ser um evangélico, o poder de Deus que está sobre a minha vida e sobre a tua vida, irmão. Aonde nós chega, irmão, a luz tem que chegar. Aonde nós chega, a trevas tem que correr, irmão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer, irmão, você pode observar, o inimigo, irmão, ele enganava e continua enganando ainda muitas pessoas, mas com a chegada da igreja, cidades e família foram tomadas pelo poder do evangelho. E o apóstolo Paulo, ele não perdeu a sua oportunidade de evangelizar.
Por isso que isso tem que estar no meu coração, precisa estar dentro do teu coração e dentro dessa cidade. Paulo escapou para a Macedônia, indo para a Grécia. No regresso, ele aportou em Mileto, aonde ele encontrou-se com alguns anciãos da igreja de Efésio, e ele deu as recomendações finais. Seguindo para Jerusalém, ele foi capturado, enviado a Roma, como na verdade prisioneiro, aprisionado. O apóstolo Paulo em Roma, enquanto esperava o seu julgamento, o apóstolo escreveu esta magnífica carta, a epístola de Efésio, bem como a epístola aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemão. Entenda, irmão, somente por amor do evangelho, somente com uma vida transformada, aonde o homem pode, na verdade, fazer essas coisas, essas maravilhas. Por isso que quando eu olho para a carta aos Filipenses, nós vamos entender que é a carta do contentamento, é a carta da alegria, e nós devemos sentir esse mesmo sentimento que Paulo sentia, transmitia alegria para os irmãos em meio à prisão. É por isso que muitos ímpios, o mundo aí fora não entende nada. Vocês estão passando uma prova, está passando uma luta, desempregado, a pandemia veio, assustou todo mundo, e vocês continuam adorando esse Deus. O que vocês têm? Nós temos a alegria do Espírito Santo, nós temos uma alegria que o mundo não tem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para essa carta, no capítulo 4, no versículo 4, que é a qual nós acabamos de ler, eu quero me deter com muita rapidez dentro desse texto. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo, irmão, ele escreve a carta aos Filipenses, mais ou menos no período do ano 62 depois de Cristo. E esta carta, a epístola mais suave, olha só, mais suave e mais alegre de Paulo. E era parecida com a carta que Jesus escreveu a Filadélfia. Quem lembra, quem é escritor e leitor da Bíblia, vocês lembram a carta que Jesus direcionou a Filadélfia? E Jesus falou: olha, eis que eu conheço as vossas obras, que tendo pouca força, não negaste o meu nome. E Jesus se agradou. E essa carta, irmão, não é uma carta que teve exortações, não é uma carta que, na verdade, Paulo teve que repreender os irmãos, mas essa igreja, ela trazia alegria para o apóstolo Paulo. Quando Epafrodito, ele na verdade visitou Paulo, mesmo na verdade na sua enfermidade, levando oferta para Paulo, quando ele estava no cárcere, e Paulo fez menção, lembrando, na verdade, das suas ações de graça, das ofertas que ele levava. Paulo era um homem muito querido para a igreja. Como é bom, né, irmão, ser querido pelo povo de Deus. Como é bom ser querido pela igreja. Mas o mais importante é ser amado por Deus, irmão. Aonde Jesus pode olhar para mim, pode olhar para você e dizer assim: eis aí um servo que há muito de padecer por causa do meu nome. E nós vamos observar essa carta que Paulo escreve aos Filipenses, na verdade dirigida, foi o próprio Jesus quem disse que não necessitais dos médicos os que estão enfermos, mas sim, não necessita de médico os que estão são, mas assim aqueles que estão enfermos. Por quê? Eu entendo essa passagem, porque Jesus, na verdade, irmão, quando ele olha para a carta, para a igreja de Filipenses, nós entendemos, é uma igreja que não estava enferma, era uma igreja que não precisava de médico, irmão, era uma igreja que estava sadia. A saúde daquela igreja, ela chamava a atenção de Paulo. O apóstolo Paulo, na verdade, meus amados irmãos, tinha um amor profundo. Ele começa no capítulo 1, ele dando ali as suas recomendações aos presbíteros, aos anciãos da igreja. Ele tinha uma grande estima pelaquela igreja. O missionário, o maior missionário, quando eu olho para esse homem, irmão, depois de Jesus, foi o maior missionário de todos os tempos. O homem que levou o evangelho, no seu período, eu acredito
que todo o canto, os 4 cantos, foi alcançado através do apóstolo Paulo. Esse homem, e muitas vezes ele dizia: eu não me canso e não me deixarei cansar para pregar o nome de Jesus. Então Paulo, ele escreve a Filipos, a cidade destinatária desta carta. O apóstolo Paulo era, na verdade, Filipenses era uma colônia romana, era localizada em Macedônia, na verdade, que recebia vários privilégios de Roma. Ele recebeu este nome em homenagem a Felipe. Felipe, quem foi? O pai de Alexandre o Magno. Naquele período, Filipos foi o portal de entrada do evangelho levado por Paulo e Sila para a Europa, após eles serem presos no cárcere. Na verdade, irmão, coisa maravilhosa aconteceu na cidade de Filipe. Quando eles chegaram, a primeira mulher a se converter foi Lídia, uma moça adivinha. Nós observamos a leitura que o nosso pastor lhe fez, mas ali, essa moça por nome Lídia, ela se converteu. Ela dava muito lucro naquela cidade, e na casa dela iniciou-se um ponto de pregação. Na casa dela se iniciou-se uma igreja. Jesus, na verdade, meu amado irmão, está procurando homens, mulheres, irmão, que tenham o coração aberto para fazer a obra do Senhor. Então nós observamos que Paulo fez coisas maravilhosas. E de repente, irmãos, as autoridades daquela cidade, judiciárias, deu o alvará de soltura para Paulo, prosseguindo então a sua sucedida e bem-aventurança missão, obra missionária. Paulo, após sair da cadeia, após ter feito prodígios, irmão, é isso que é importante, irmão, e que chama a nossa atenção. Tem muitas pessoas que a qual, dependendo de uma perseguição, ele abandona a cruz. Dependendo do que acontecer com ele, ele já quer abandonar a cruz. Mas este homem, irmão, ele nos mostra que ele preso, Paulo e Silas presos, irmãos, só por loucura do evangelho, preso ali no quarteto, diz ali, os homens estavam junto com eles, os guardas com eles, presos juntos, e a Bíblia diz, irmão, eles poderiam estar murmurando, mas o que eles fizeram? Vamos louvar a Deus. Nós estamos aqui nessa prisão, vamos louvar. E diz a Bíblia que eles começaram a louvar a Deus. E de repente, irmão, veio um terremoto naquela cadeia. E a Bíblia diz que as prisões foram se abertas. E resultou o quê? A salvação do carcereiro daquela cidade. E o que aconteceu? Aquele homem ficou atemorizado. Ele perguntou para Paulo: o que eu faço para ser salvo? Paulo falou: não temas, estamos todos aqui. Olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O evangelho tem poder, irmãos. O evangelho tem poder. O evangelho tem poder. O nome de Jesus, ele tem poder. Alá pra cá a sébia. Oh, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Crente, há poder nas tuas mãos. Há poder na tua mão, minha irmã. Há poder na tua mão. Ore, clame, porque o Senhor ainda faz milagre em nosso meio. Então nós observamos, irmãos, que Paulo, ele traz uma dupla honra, ou uma dupla alegria aos cristãos. Mesmo preso, ele trouxe alegria para os irmãos. Irmãos, passar na prova cantando louvores só para quem é de doido mesmo, só para quem teve encontro com Jesus de verdade. Vocês lembram de Zaqueu? Aquele homem teve encontro de verdade. Por isso que eu digo, irmãos, e digo sempre na casa de recuperação, vocês estão aqui se recuperando, mas na verdade, eu só vou dizer que você está liberto o dia que você puder ver a droga e tiver nojo da droga. Enquanto você ainda tiver medo, dá friozinho na barriga, começar a doer, você não está liberto. Mas quando alguém, ele tem um encontro de verdade com Jesus, ele tem uma vida transformada. Que exemplo foi o apóstolo Paulo? Passando na prova,
cantando louvor. Paulo, na verdade, irmão, ele não se abatia em meio às várias provações que ele enfrentava. Pelo contrário, ele passava na prova cantando louvor. Você viu o que aconteceu? Mesmo na prisão. Vamos cantar, vamos cantar. O mistério no louvor. Jovens, vocês que louvam a Deus, às vezes vocês têm que louvar e acreditar que quando você está louvando, Jesus pode batizar com o Espírito Santo na igreja. Enquanto você está louvando, Jesus pode estar curando enfermidade dentro da igreja. Por isso que Salomão, ele disse assim: olha, quando vocês entrarem na casa de Deus, guarda o vosso pé. O que ele estava dizendo? Tenha reverência. Se reverencie. Se nós olharmos para os judeus, a referência que os judeus têm, irmão, e o temor que ele tem quando entra na casa de Deus, nós pentecostal, na verdade, nós perdemos feio. Mas que nós possamos aprender que toda vez que nós entramos na casa do Senhor, se nós cremos, irmão, se nós cremos, Jesus, ele pode fazer um milagre na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, lá no 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 10, olha o que ele diz: pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades e nas minhas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque enquanto eu estou fraco, aí eu estou forte. Olha só, ele sentia prazer, irmão, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias. Crente pode ficar angustiado? Sim, somos pessoas naturais, irmão, mas somos pessoas espirituais, somos humanos, irmão, mas por causa do amor de Jesus, quando nós dobramos nosso joelho, em meio a alguma angústia, em meio a alguma tristeza, quando nós recebemos a graça de Deus na nossa vida, viemos à igreja, começamos a louvar, o Senhor traz a alegria do Espírito sobre a nossa vida. Olha o que esse homem diz: por tudo que eu sinto prazer nas minhas injúrias. E ele dizia mais, no 2 Coríntios capítulo 6, em seu versículo de número 10, Paulo ainda, ele nos dá uma grande lição de ânimo. Ele diz assim: olha, como contristado, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecido, há muitos como nada tendo e possuindo tudo, glórias a Deus. Olha só, irmão, só mesmo quem teve encontro com Jesus pode falar essas coisas. Este homem estimulou, ele animou, ele trouxe alegria para a igreja no teu tempo. Por isso, irmãos, que é tão importante, nós não podemos ser crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Nós temos que ser crente de verdade, irmão. Eu sempre dizia, no mundo que eu vivia, irmão, eu estava naquele mundo, eu tinha que ser o que eu era, mas quando eu estou na igreja, eu sou muito mais do que aquilo que eu era. O diabo perdeu até o dia de hoje, e eu estou aqui, aleluia. Jesus me salvou, irmão. Não tem dinheiro que pague isso, irmão. Não tem dinheiro que pague isso. Essa alegria. Já passei, irmão, por muitas enfermidades, como já contei para os irmãos, mas isso não tirou a minha alegria do céu. Não me tirou não, irmão. Jesus simplesmente voltou para mim e falou assim: olha, homem, olha, essa enfermidade não é para a morte, homem, mas eu quero algo de você. Volte a fazer e a pregar o meu evangelho. Oh, meu irmão, que injeção maravilhosa, que vacina que Jesus me deu. É por isso que eu me canso e não me deixo me cansar em falar do nome de Jesus. Eu tenho alegria. Você deve sentir alegria quando o pecador se arrepende. A igreja deve sentir essa alegria. Você nunca vai ver dentro da Bíblia, dentro dos 4 evangelhos sinóticos, aonde você vai ver Jesus dando risada à toa. Você nunca vai ver Jesus ali se alegrando à toa. Mas nós vamos ver Jesus se alegrando quando o pecador se arrepende. Jesus se alegra, irmão. Jesus tem alegria. Fale do amor de Jesus para o teu parente. Fala do amor de Jesus para o teu vizinho. Fale do amor de Jesus e haverá alegria dentro de você. O apóstolo Paulo, ele estimulou a igreja a levar esta alegria. A igreja de Filipos, irmão,
Uma igreja que na verdade ela trouxe alegria ao apóstolo Paulo. Tiago também ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela vai vos trazer paciência. E nós temos que saber, meus amados irmãos, não é porque nós estamos servindo ao Senhor que nós não passaremos por momentos difíceis da nossa vida, mas a maior ferramenta de Deus, irmão, é a provação. Deus precisa provar o teu coração, para saber aonde que está o teu coração. Você lembra quando Jesus estava dando um sermão, ele dizia assim: aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus, na verdade, ele quer ser o primeiro no meu e no teu coração, irmão. Na verdade, tem tantas coisas nessa vida que quer nos ofuscar. Jesus, ele disse para os seus discípulos: olha, não ficai preocupado com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de beber. Olha os lírios do campo, que não semeia nem mina, e é eu que visto ele, muito mais vocês, que é mais importante que ele. Aí Jesus vem concluir dizendo assim: olha, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas eu vou acrescentar. Quem quer que Jesus acrescenta aí? Quem quer? Jesus vai acrescentar. Irmãos, tem gente que meneia a cabeça, e a tua vida, o seu testemunho e o meu testemunho faz o nome de Jesus ser glorificado. Cada um de nós, irmão, que está aqui na igreja, nós viemos de uma situação diferente da outra, mas o mundo tem que glorificar Deus quando vê você e quando vê eu. Muitos meneiam a cabeça, porque a maior preocupação da mulher, a maior preocupação do homem, principalmente nós que somos casados, nós que temos filhos, irmão, vem para o evangelho, e muitos irmãos que estavam na vida errada, acabam perdendo tudo, graças a Deus. Deus permite que perde tudo que o diabo te deu, eu vou tirar. E às vezes Deus nem fala, mas Ele permite que as coisas vão indo embora, vai embora, fica com nada, só com Jesus, a mulher e os filhos. Aí Jesus fala: agora quero ver se você me ama mesmo. E o diabo começa a falar no teu ouvido, o diabo começa a buzinar. Mas irmão, o Jesus que eu prego hoje, o Jesus que Paulo prega, irmão, aleluia, é o Jesus, irmão, que dá muito mais. É por isso que Filipenses capítulo 4 e versículo 13, ele diz assim, Paulo quando ele escreve, é um versículo muito citado por todos os crentes, meus amados irmãos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo está até hoje de bobeira, não sabe como foi que me perdeu, mas eu quero louvar a Deus, irmão, aleluia, pela minha vida, pela vida dos irmãos, irmão. Permaneça firme na fé, irmão. Aí não sei como é que Deus vai te chamar, eu não sei se vai ser como o apóstolo Paulo, eu não sei como vai ser como os irmãos que foram chamados, que o pastor acabou de dizer, mas uma coisa é certa: Jesus, ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem quer ser salvo? Quem quer? Só quem quer levanta a mão e dá glória. Depois de tudo, nós não podemos perder, irmãos. Jovens, depois de tudo, nós não podemos perder o céu. Adolescentes, depois de tudo, nós não podemos perder o céu. Nós temos que chegar lá. Para me encerrar, nós observamos aqui, meus irmãos, que Paulo ouviu uma voz de um certo varão, e dizia assim: passa a Macedônia e venha nos ajudar. Essa voz, ela continua soando em nossos corações. Deus ainda continua chamando homens, irmão, para atravessar a Macedônia e vir ajudar. Nós observamos, irmão, que a obra missionária é uma necessidade. O pastor deu um grito aqui agora: precisamos de um casal para ir para a obra missionária. Não é fácil, irmão, não é fácil renunciar, aceitar Jesus. Já temos que renunciar ao mundo e o pecado. Agora, ir para a obra missionária necessita realmente de uma renúncia. Eu vou, Senhor, mas você não sabe se você vai voltar. Mas nós sabemos, irmão, que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Ele é poderoso para fazer muito mais, irmão. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer.
aleluia. Então nós observamos que o apóstolo Paulo escutou uma voz: passa a Macedônia e venha nos ajudar. Você observe que isso se tornou, na realidade, uma frase entre nós pentecostais. Quando alguém vem de longe, aí os irmãos dizem assim: passou a Macedônia e veio aqui cooperar conosco. É na verdade um jargão nosso em falar isso, ou uma frase que os irmãos falam, bem popular. Mas quando algum obreiro ele vem de um lado para o outro, vem cooperar, porém muito mais do que isso, irmão, do que essa frase, esse clamor, na visão missionária que Paulo teve, o africano pode estar pedindo ajuda, dizendo: passa a e vem nos ajudar. Nós podemos ouvir também o asiático dizendo: passa a Ásia e vem nos ajudar. Nós podemos também ver o americano dizendo: passa a Ásia ou a América e vem nos ajudar. Deus está ainda, irmão, chamando homens e mulheres para essa grande obra. Se esse desejo está no teu coração, e você pode dizer: pastor, eu não tive oportunidade ainda não tive esse chamado, mas pastor, eu queria na verdade me envolver com a obra missionária. Faça simplesmente uma oração. Simplesmente faça uma oração e deixa que Deus, no tempo determinado, no tempo de Deus, Deus vai chamar. Deus não precisa de ajuda de ninguém, mas Deus é ainda, irmão, que ainda fala no coração. Deus ainda fala através de sonhos. Deus ainda fala através de revelações. Deus ainda fala através de visões. Deus ainda fala através da sua profecia. Passe a Macedônia e venha nos ajudar. Com permissão do pastor, eu convido a igreja para se colocar de pés. Aleluia. A carta da alegria, a carta do contentamento, aleluia. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que isso nunca se apague dentro de nós, e continuamos fazendo essa obra que é tão urgente, que é a obra missionária. Eu quero orar neste momento, eu quero orar pela sua vida, a todos nós que aqui estamos, irmão. Nós estamos esperando a noiva, o noivo chegar. A qualquer momento o noivo vai chamar. Mas você veio aqui a esse culto, e quem sabe você veio aqui, você foi convidado por alguém, mas você ainda não faz parte da noiva de Cristo. E eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha receber Jesus como seu Salvador na sua alma. Se você quer ter a oportunidade e a esperança de morar no céu, eu quero orar por você agora. Eu te convido a você sair do teu lugar e venha receber Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Tem alguém do lado dos varões? Tem alguém que quer tomar a maior decisão da tua vida? Foi a maior decisão que eu tomei na minha vida, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Do lado das irmãs, tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Vem correndo. Não é da verdade, irmão? Jesus não é fim de feira, não. Jesus é a maior prioridade na vida de um homem. Tem alguém que quer Jesus lá na galeria? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus agora, com muita rapidez? Tem alguém? Se não tem, que Deus te dê uma nova oportunidade. Eu quero orar, curva vossas cabeças. Eu quero interceder pela igreja, que o Senhor possa acender uma chama dentro do nosso coração. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, aqui a tua palavra foi entregue, a tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. Ó meu Deus, que o Senhor possa acender esta chama missionária no meu e no coração de todo o teu povo que aqui está. Meu Deus, eu quero te pedir ainda mais, Senhor. Se alguém entrou aqui enfermo, Senhor, cura a enfermidade agora. Ó meu Deus querido e eterno, batiza com o Espírito Santo, renova, Senhor. Visita casamento, visita agora noivado, visita, meu Pai, aquele que está desempregado. Abre porta de emprego nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe a virtude do Espírito, em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe.